Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 25 ao 28, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books no Brasil. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Ora, tendo Festo vindo para a província, após 3 dias ele subiu de Cesareia para Jerusalém. Então o sumo sacerdote e os principais dos judeus o informaram contra Paulo e lhe pediram, desejando o favor contra ele, que o enviasse a Jerusalém, preparando eles uma emboscada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo deveria ser guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Portanto disse-lhe: os que entre vós são capazes, desçam comigo e acusem este homem, se há alguma maldade nele. E tendo estado com eles por mais 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que trouxessem Paulo. E tendo ele chegado, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais eles não podiam provar. Mas ele respondeu por si mesmo: eu não ofendi coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem ainda contra César. Mas Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: tu queres subir para Jerusalém e ser julgado por estas coisas ali diante de mim? Então Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Porque eu sou um ofensor ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, nenhum homem pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: tu apelaste para César? Para César irás. E após alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia para saudar Festo. E tendo permanecido ali por muitos dias, Festo declarou o caso de Paulo ao rei, dizendo: um certo homem foi deixado preso aqui por Félix, a respeito de quem, estando eu em Jerusalém, os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus me informaram pedindo julgamento contra ele. A eles eu respondi que não é costume dos romanos entregar a algum homem à morte antes que o acusado tenha os seus acusadores face a face e tenha autorização para responder por si mesmo acerca do crime apresentado contra ele. Portanto, chegado eles aqui, no dia seguinte, sem atraso algum, assentado no tribunal, mandei que o homem fosse apresentado. Contra ele, estando presentes os acusadores, não trouxeram acusação alguma das coisas que eu suspeitava, mas tinham certas questões contra ele acerca da sua superstição e de um tal Jesus que estava morto e que Paulo afirma estar vivo. E porque eu duvidava de tais assuntos, perguntei-o se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas questões. Mas apelando Paulo para ser submetido à audiência de Augusto, mandei que o guardassem até que eu envie a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa e entrando na sala de audiência com os tribunos e os principais homens da cidade, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. E Festo disse: rei Agripa e todos os homens que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como também aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Mas achando eu que nada digno de morte fizera, e apelando ele mesmo para Augusto, eu determinei enviá-lo. No entanto, nada tenho de positivo que escreva sobre ele ao meu senhor,
e por isso o trouxe perante vós, especialmente perante ti, ó rei Agripa, para que, após verificação, eu possa ter alguma coisa que escrever. Porque me parece irracional enviar um prisioneiro e não notificar os crimes apresentados contra ele. Atos capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: Tens permissão para falar em teu favor. Então Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. O meu modo de vida desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus que me conhecem desde o começo, se quiserem testificar que eu tenho vivido como fariseu a mais severa seita de nossa religião. E agora eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual promessa as nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente noite e dia, esperam chegar. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém, e muitos dos santos eu prendi nas prisões, tendo recebido autoridade dos principais sacerdotes, e quando eles os matavam, eu dava minha voz contra eles. E punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até em cidades estrangeiras. Então, indo a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões? E eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem eu agora te envio para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém e por toda a região da Judéia, e então aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos para anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás fora de si. As muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse: Eu não estou louco, excelentíssimo Festo.
Mas em verdade e sobriedade falo estas palavras, porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Por isso não foi feito em um canto. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Então Agripa disse a Paulo: falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. E Paulo disse: peço em Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem neste dia se tornem tal qual eu sou, a não ser por estas correntes. E ele, falando isto, levantaram-se o rei, o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e retirando-se dali, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, de coorte augusta. E entrando em um navio adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até os seus amigos para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E navegando através do mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. E o centurião, tendo achado um navio de Alexandrina que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E navegando lentamente durante muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, o vento não permitindo, navegamos abaixo de Creta, diante de Salmona, e passando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade de Laceia. E tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fenice, que é um porto de Creta em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar. E soprando um vento fraco do sul, e supondo-lhes ter obtido seu propósito, levantando âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas não muito depois levantou-se um vento tempestuoso chamado Euroaquilão. E apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo-o recolhido, reforçaram o navio com cordas. Temendo ficarem presos na Sirte, arriaram as velas e deixaram-se levar à deriva. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio, e no terceiro dia nós lançamos no mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem sol nem estrelas aparecendo por muitos dias, e uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda.
E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo. É necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que será assim como me foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha. Mas quando chegou a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo no Adriático, e em torno da meia-noite os marinheiros acreditavam que estávamos próximos de alguma terra, e sondando a profundidade, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, voltando a lançar a sonda, acharam 15 braças. E temendo ser atirados contra alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras da popa, desejando que amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de quererem lançar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair. E prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: Este já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a nossa saúde. Porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E tendo falado isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos eles, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos, ao todo no navio, 276 almas. E quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dita, não recorreram à terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Tendo chegado a um lugar de encontro de 2 correntes, encalharam o navio. E fincando-se a proa, tornou-se imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros para que nenhum deles escapassem nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe do seu propósito e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem terra, e os demais, uns em tábuas e outros em pedaços quebrados do navio. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. E tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco não de pouca gentileza, porque, acendendo um fogo, recebeu a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: Sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudindo o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio,
o qual nos recebeu e hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre e fluxo sangrento. E entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou. Então, sendo feito isto, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais também nos honraram com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. E após 3 meses partimos em um navio de Alexandria, que invernava na ilha, cuja inscrição era Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá nós buscamos uma bússola e chegamos a Régio, e um dia depois, soprando um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer por 7 dias com eles. E assim partimos para Roma. E lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar na praça de Ápio e às 3 tabernas. E Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com o soldado que o guardava. E aconteceu que após 3 dias, Paulo convocou os principais judeus. Tendo-se reunido, disse-lhes: Homens e irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem aos costumes dos nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, tendo me interrogado, queriam deixar-me ir por não haver em mim nenhuma causa de morte. Mas quando os judeus se opuseram contra isso, eu fui forçado a apelar para César, não que tivesse algo de que acusar a minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. E disseram-lhe: Nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciando ou falando algo mal de ti. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque, quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, os quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam nas coisas que foram faladas, mas outros não criam. E discordando uns com os outros, eles partiram após Paulo falar uma palavra. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: Vai a este povo e dize: Ouvindo ouvirão, mas não entenderão. E vendo, verão, mas não perceberão. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecham os seus olhos a fim de que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Seja, pois, de vosso conhecimento que aos gentios é enviada a salvação de Deus, e que eles a ouvirão. E tendo ele dito estas palavras, os judeus partiram, tendo grande contenda entre si. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos os que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e terminamos a leitura de mais um livro. E você, tem feito a leitura de todos os livros da Bíblia junto conosco? Se não, não tem problema. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado quando uma nova leitura for postada e nos siga nas redes sociais do Instagram e Facebook, onde publicamos diariamente a leitura do dia.
Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Venha conhecer a palavra. E você que já faz a leitura, convide outras pessoas e incentive-as a fazer a leitura bíblica e conhecer a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje até a eternidade. Amém.